Oi, gente, meu nome é Iago, sou estudante da UFRPE de Engenharia de Materiais. Nós viemos aqui no shopping nesta tarde para fazer uma pesquisa sobre o que é polímeros. Vem comigo! E agora nós vamos entrevistar algumas pessoas, perguntando a elas o que são polímeros. Como tem alguns objetos ali. Você sabe o que é polímeros? Não. Entre esses objetos que estão aqui, qual desses você acha que é polímeros? Esse daqui. Acertou! Acertou! Marília, você sabe o que é polímeros? Não. Desses objetos que estão aqui na mesa, qual dos você diria que são polímeros? Polímeros? Sim. Pela lógica é pomada, né? Mas não é. Esse aqui, vou chutar esse aqui. Acertou! Foi só um chute mesmo. Acertou! Boa tarde, como é o nome da senhora? É Maria José. Certo. Maria José, você sabe o que são polímeros? Não. Certo. Qual desses objetos aqui que estão na mesa você acha que são polímeros? Não tenho a menor ideia. Não tem ideia? Não. Certo, certo. Muito obrigado. Olá, gente. É um prazer você estar aqui conosco novamente. Hoje vamos falar sobre polímeros, responder aquela pergunta que Iago fez para as pessoas lá no shopping. Vamos lá. Hoje temos a professora Juliana Macedo conosco, é um prazer. A mesma professora de Engenharia de Materiais aqui da UFRPE, UAXA. E a área de pesquisa dela é polímeros e compósitos polímeros. Professora? Antes de tudo, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de vir esclarecer algumas dúvidas a respeito de materiais poliméricos. Então vamos para a primeira pergunta que Iago fez para os nossos amigos. O que são polímeros? Materiais poliméricos são característica de materiais que têm unidades de repetição e que são formados por longas cadeias e são materiais que apresentam grandes massas moleculares. Então, são compostos de grandes massas moleculares que a gente chama de macromoléculas e por isso eles têm características diferentes dos outros materiais, das outras classes de materiais. Ótimo. E esse material, como eles são produzidos? Eles são derivados na grande maioria das vezes através dos polímeros, apesar de a gente ter alguns materiais de origem sintética, como por exemplo o látex, né, que é derivado da seringueira, mas a grande maioria dos polímeros comerciais eles são derivados do petróleo. Esse petróleo, após o refino, a gente tem a separação do nafta e a partir do nafta a gente recolhe o que a gente chama de monômero. Esse monômero ele passa por processos de polimerização para dar origem ao polímero e isso tudo na indústria química. É um processo bem grande, né, não, gente? Exatamente. E como esse processo se divide? Como se divide os polímeros? Existe uma série de classificações dos materiais poliméricos e essas classificações vão depender do quesito que a gente está avaliando, mas a principal classificação diz respeito do comportamento desse material quando na presença de temperatura. Então a gente divide os materiais em termoplásticos e daí também vem o nome vulgarmente chamado de plástico, que são materiais que terminam amolecendo quando a gente aquece esse material, quando a gente submete esse material a temperaturas elevadas. E por essa razão esses materiais eles terminam sendo reprocessados, ou seja, reciclados. E esses termoplásticos eles terminam correspondendo à grande maioria dos plásticos que a gente usa, algo em torno entre 70% e 80%. São os potes plásticos, as embalagens que a gente usa em casa, né? Certamente alguns de vocês já devem ter colocado alguma comida quente num recipiente plástico e ele deu uma deformada, até mesmo derreteu. E a gente também tem os termorrígidos, que são materiais que, após pronto, eles não se deformam ou eles não amolecem quando submetidos a calor.
Um exemplo típico é a resina baquelite, aqueles revestimentos para cabos de panela, certamente Sim. Vocês já colocaram aquilo em direção ao fogo, e o que a gente observa é que esse material ele termina fumaçando, mas ele não amolece. O que ele pode acontecer é que ele se degrade, né, que é uma expressão da área, né, mas ele termina se decompondo. Então vamos lá. Quais as propriedades físicas dos polímeros? Existem algumas propriedades físicas, mas uma das mais importantes, até para o uso, né, e para a vida comum, a gente chama de transição vítrea. Essa transição vítrea é uma característica que define uma temperatura, que define se o material ele vai se comportar como um vidro, ou seja, se ele é um material mais frágil, ou se ele vai se comportar como um material borrachoso. Essa transição vítrea vai definir o uso desse material, e uma aplicação prática que a gente tem são os potes de margarina, de manteiga, que se a gente coloca no congelador, eles se comportam como um vidro, porque a temperatura de transição vítrea desse material, ela está abaixo da temperatura ambiente. E aí, se eles caem do congelador, eles perdem essa característica de flexibilidade que eles tinham à temperatura ambiente e eles racham, coisa que dificilmente aconteceriam na temperatura ambiente, né? Isso acontece muito com a gente, no nosso dia a dia. Pois o polímero, ele está exatamente. no nosso dia a dia. Então vamos lá com uma pergunta que todo mundo quer saber. O que são biopolímeros? Biopolímeros são polímeros de origem natural. Eles podem ser oriundos de micro-organismos. Eles se alimentam e acumulam energia e excretam esses biopolímeros. E aí a gente está falando de alguns polímeros bem importantes comercialmente, como os hidroxalcanoatos, ou podem ainda ser polímeros de origem natural, como por exemplo a quitosana, que é extraída da carapaça dos camarões. A gente pode ter polímeros que são oriundos de amido, de milho, e ultimamente a gente tem uma importância muito grande nesses materiais poliméricos, porque além deles virem de fontes renováveis, né, e a grande maioria deles, eles apresentam uma característica de serem biodegradáveis. Uma observação importante: nem todo biopolímero ele é biodegradável, mas muitos dos polímeros biodegradáveis eles são biopolímeros. O que é que seriam polímeros biodegradáveis? São polímeros que terminam se degradando sob condições específicas de solo, de pH e de temperatura. E, diferente dos polímeros sintéticos e da maioria dos polímeros convencionais, que levam até 500 anos para se decompor, esses polímeros biodegradáveis, sob condições específicas, é importante que isso fique claro, eles podem se decompor em até 4 semanas. Então a gente está reduzindo de maneira considerável o tempo de decomposição desses materiais e resolvendo um problema muito grave que os materiais poliméricos eles estão trazendo para a humanidade, né? É verdade. E agora que a gente já sabe tudo de polímeros, aproveita o momento e deixa pra você. Se inscreva no nosso canal, siga, deixe seu like e pode comentar aqui, tá certo? Que terá o maior prazer de responder.